Nesse vídeo eu vou falar sobre times pequenos que jogam em estádios grandes, uma contradição entre clubes e estádios. Embora seja comum vermos times grandes jogando em estádios com grande capacidade e times pequenos atuando em estádios que são verdadeiros alçapões, existem casos de clubes médios ou clubes pequenos que mandam os seus jogos em estádios gigantescos. Seja muito bem-vindo ao Futebol Revoluciona. Aqui eu trago conteúdo sobre o futebol mainstream até o futebol alternativo e também falo sobre o futebol do passado até o futebol do presente. Já deixa o like, se inscreva no canal e vamos começar aqui com o primeiro clube desse vídeo. West Ham, da Inglaterra. Londres, junto com a região metropolitana, tem um total de 12,5 milhões de pessoas. O West Ham é um time tradicional da Premier League e apesar de não ter muitos títulos na sua história, o West Ham só tem 3 títulos da Copa da Inglaterra, um título da Recopa Europeia e um título da Conference League, que conquistou recentemente, na temporada 2022-2023. Apesar de não ter tantas conquistas em sua história, o West Ham tem muitos torcedores na região de Londres. Eles colocam uma média de 61 mil torcedores por jogo no Estádio Olímpico. O Estádio Olímpico de Londres virou sua casa na temporada 2016. Antes, o West Ham mandava os seus jogos no Bowling Ground, tradicional estádio Bowling Ground, que era um estádio bem menor, tinha uma capacidade para cerca de 35 mil torcedores. E essa decisão é muito questionada até hoje pelos torcedores do West Ham, principalmente os torcedores mais fanáticos, porque o Estádio Olímpico de Londres, os jogos do West Ham, virou um destino tradicional para turistas. Então, às vezes, aqueles torcedores mais animados, que querem cantar, que querem levar uma atmosfera mais hostil para os adversários, acabam criticando porque acabou virando um ponto turístico, basicamente, né? Então, até por isso que a média de público do West Ham é tão alta, né? Óbvio, a grande maioria são os próprios torcedores do West Ham, mas também tem a presença de muitos turistas. O segundo clube que eu trago aqui da lista é o Hertha Berlim. Hertha Berlim é um tradicional time alemão, é o maior time da cidade de Berlim. Berlim, capital da Alemanha, tem um total de 6 milhões de pessoas, se você contabilizar aí a região metropolitana junto, né? E o Hertha Berlim não tem muitas conquistas na sua história, tem apenas 2 títulos do campeonato alemão lá antes da Segunda Guerra Mundial, né? O Hertha Berlim conquistou em 1930 e 1931 os seus 2 títulos do campeonato alemão e também tem 2 títulos da Copa da Liga Alemã. Atualmente o time está na segunda divisão da Bundesliga, mas mesmo em má fase o Hertha Berlim consegue levar uma média de 51 mil torcedores por jogo. Isso dá 69% da capacidade do Olympia Stadium, o que só mostra, o tamanho da paixão dos torcedores do Hertha Berlim. Próximo clube aqui da lista é o Bari, time italiano. O clube leva o nome de sua cidade e Bari tem uma população total de cerca de 750 mil pessoas. E o Bari é um time, geralmente, que frequenta mais a Série B italiana do que a primeira divisão. Tanto que, em sua história, não tem nenhum grande título relevante. O maior título da sua história foi a Mitropa Cup, que foi conquistada lá em 1990. Apesar de não ter tantas conquistas em sua história, Bari tem sim torcida. O clube manda os seus jogos no estádio San Nicola, estádio que foi construído para a Copa do Mundo de 1990. É mais um daqueles estádios enormes, que a Itália construiu para a Copa, em que a torcida fica muito longe do campo, enfim, uma arquitetura bizarra. Enfim, apesar do estádio não ser tão novo, de ter uma arquitetura ali que deixa o torcedor bem longe do campo, a torcida do Bari é bem apaixonada. Eles possuem uma média de 16 mil torcedores por jogo. Isso resulta em 27% da capacidade do estádio de São Nicola. Óbvio, em termos de ocupação não é tão grande, mas mesmo assim, é interessante ver que um time ali que joga geralmente a Série B e a Série C consegue colocar aí uma média de 16 mil torcedores. Atualmente, inclusive, o Bari joga a Série B italiana e briga aí por uma vaga para conseguir subir para a Série A. Boa Vista de Portugal é o próximo time aqui da lista. Boa Vista é um clube da região do Porto. Somando Porto e sua região metropolitana, a população chega a 1,8 milhão de habitantes. No momento atual, o Boa Vista está brigando para não cair no campeonato português. E o time, apesar de tradicional, também não tem muitos títulos na sua história. Tem 5 títulos da Taça de Portugal e um título do Campeonato Português, um dos títulos mais surpreendentes da história do Campeonato Português. O Boa Vista conquistou esse título lá na temporada 2000-2001.
O Boa Vista atua no estádio do Bessa do século XXI, que foi um estádio construído para a Eurocopa de 2004. É um estádio ainda moderno, confortável, que possui capacidade para um total de 29 mil torcedores. O Boa Vista consegue colocar uma média de 6 mil torcedores por jogo, o que resulta aí em 21% de ocupação do estádio do Bessa. Times da Major League Soccer, eu vou trazer aqui uma lista de vários times da MLS que atuam em estádios grandes, né? E que, olha, até possuem médias de público bem interessantes. Começando aqui pelo Chicago Fire, time de Chicago, né, uma das maiores cidades dos Estados Unidos. O Chicago Fire atua no estádio Soldier Field, tem uma capacidade total para 61.500 pessoas, e eles conseguem colocar uma média de 21 mil torcedores por jogo, o que resulta em um total de 34% da ocupação. Se você pegar outros times, né? Por exemplo, o New York FC joga no Yankee Stadium, eles conseguem colocar uma média de 23 mil torcedores para um estádio que tem um total de 47 mil de capacidade. O Vancouver Whitecaps, por exemplo, tem uma média de público de 26 mil torcedores para um estádio ali que tem uma capacidade total de 54 mil torcedores, né? 48% da ocupação. New England Revolution, time da região de Boston, atua no Gillette Stadium. O estádio aí do New England Patriots tem um total de 66 mil torcedores e o New England tem uma média de 29 mil de média de público, 44% da ocupação do Gillette Stadium. Seattle Sounders, um dos times com uma das torcidas mais fanáticas da MLS, atua no CenturyLink Field, também outro estádio de futebol americano, capacidade total de 68 mil torcedores, e eles colocam uma média de 30 mil torcedores. Charlotte FC, outro time que atua no estádio de futebol americano, né? O Bank of America Stadium, capacidade para 75 mil torcedores, eles têm uma média de 35 mil, 46% da capacidade do estádio. E por fim, o time que tem a melhor média de público e uma das melhores taxas de ocupação da MLS é o Atlanta United, que atua no Mercedes-Benz Arena, um dos estádios mais bonitos do mundo. O estádio tem uma capacidade para 72 mil pessoas e o Atlanta United tem uma média de 46 mil torcedores por jogo, o que é impressionante, né? Se você pegar aí a média do Atlanta United, é uma média muito maior de vários times grandes do Brasil, por exemplo. O Atlanta United tem uma média maior do que do Inter, do Grêmio, do Fluminense, do Atlético Mineiro, de vários outros grandes times aqui do Brasil. E por fim, eu vou trazer agora equipes da Argentina, que também são equipes que não têm muita tradição, equipes consideradas aí medianas para pequenas, mas que jogam em estádios grandes na Argentina, começando com o Lanús, que atua no estádio La Fortaleza. Lanús é uma província, né, da Grande Buenos Aires, tem um total ali de 460 mil habitantes. Em sua história, o Lanús já conquistou um título da Copa Sul-Americana, um título da Copa Conmebol lá em 96, 2 títulos do Campeonato Argentino e um título da Supercopa Argentina, além de que o Lanús também já foi, né, vice-campeão da Libertadores da América em 2017, perdendo o título para o Grêmio. No momento atual, o time aí está na primeira divisão do Campeonato Argentino, e o Lanús é um time que não tem muita torcida na Grande Buenos Aires. Eles colocam apenas uma média de 10 mil torcedores por jogo, ou seja, ocupam apenas 22% da capacidade total do La Fortaleza, que tem capacidade para 47 mil pessoas. Talleres é o próximo time. Equipe que fica em Córdoba, na Argentina. A cidade tem um total de 1,4 milhão de pessoas. E o Talleres é um time que é impressionante, porque também é um time que praticamente conquistou quase nada em sua história, tem apenas um título da Copa Conmebol em 99, além de ter conquistado alguns títulos ali da segunda divisão. E no momento atual, o time aí está na primeira divisão argentina. Ano passado, eles chegaram a brigar pelo título do Campeonato Argentino, né? Perderam um título para o Vélez Sarsfield. E olha que impressionante, o Talleres coloca uma média de 52 mil pessoas por jogo no estádio Mário Alberto Kempes, né? A sua casa lá onde o Talleres manda os seus jogos. E o Kempes é um estádio muito grande, né? Tem uma capacidade total para 57 mil pessoas, ou seja, a torcida do Talleres ocupa 91% do estádio. E o seu maior rival, o Belgrano, é outro clube de Córdoba que também tem uma torcida muito fanática. E o Belgrano é até pior ainda, porque o Belgrano nunca chegou a conquistar nenhum título também relevante. Pelo menos o Talleres tem lá a Copa Conmebol. O Belgrano nunca conquistou nada, só tem um título aí da segunda divisão argentina. E o Belgrano
no momento atual também está aí na primeira divisão argentina. É um time que chama muita atenção, né? Porque quando vem jogar aqui no Brasil, a torcida dos caras vem em peso. Os caras simplesmente lotam a torcida adversária. No jogo contra o Curitiba, contra o Atlético Paranaense, foi assim também. E o Belgrano também coloca uma média de público absurda. O estádio do Belgrano é o El Gigante de Alberdi, que tem uma capacidade total para 38 mil torcedores, e eles colocam uma média de 36 mil torcedores por jogo, o que resulta aí numa taxa de 95% de ocupação. Enfim, galera, aí foram então times pequenos que jogam em estádios grandes, ou podemos colocar aí times medianos, times não tão grandes assim, que jogam em estádios gigantescos. E eu penso em fazer uma parte 2, galera. Eu penso aqui em trazer times do Brasil, times pequenos e médios do Brasil que jogam em estádios grandes aqui no nosso Brasilzão. Você tem a Arena da Amazônia, que tem lá times pequenos que atuam por lá. Tem lá o Amazonas FC, o Manaus, que são times muito novos, né, que não tem tantos torcedores. Você tem o estádio Madé Garrincha, que apenas times bem pequenos jogam no estádio. Tem a Arena Pantanal, onde joga o Cuiabá, que tem torcida, mas é um time ainda muito novo, né, no cenário nacional. Enfim, então eu penso em falar aí também de times aqui do Brasil. Penso fazer essa parte 2. Se você quer essa parte 2, coloque nos comentários parte 2, parte 2. Deixa aí nos comentários para ver, né, o engajamento da galera e ver se vale a pena fazer, né, um segundo vídeo nesse mesmo formato. Tá certo, galera? Se você não deu o like ainda, deixa o like, não custa nada. Deixa o joinha aí no vídeo. Se inscreva no Futebol Revoluciona caso você ainda não esteja inscrito. E eu vou deixar aqui outro vídeo do canal para você continuar junto conosco. Muito obrigado para você que ficou até o final. Meu nome é Edu, tamo junto. Nos vemos numa próxima. Grande abraço. Fui!